Temperatura cai, nada melhor do que um prato bem quentinho. Hoje, vamos com o clássico cassoulet francês, a saborosa sopa de carne húngara, o tradicional minestrone italiano e um delicioso lame oriental de frango. Sejam bem-vindos ao canal Receiteira Íntima, Cozinha Internacional, onde a gente explora sabores do mundo, sem sair de casa. Agora, sem mais delongas, bora para as nossas receitas. Começando com o cassoulet, ou melhor, cozido francês. Em uma panela aquecida com um fio de óleo, colocar 500 gramas de carne de porco em pedaços, temperar a gosto com sal, pimenta do reino e páprica doce. Mexer e dourar bem. Fazendo esse processo vai garantir uma base rica de sabor. Após selada, reservar. Logo, entrar com 2 linguiças cortadas em rodelas, dar uma leve fritada e deixar de lado. Na sequência, fazer o mesmo com 250 gramas de bacon picado. Em seguida, reservar. Hora de refogar 2 cebolas cortadas em cubos, 4 cenouras cortadas em rodelas, com uma colher de sopa de extrato de tomate. Depois, entrar com 4 dentes de alho amassados e todas as carnes. Agora, só mexer bem. Para dar mais sabor, acrescentar pimenta da Jamaica e ramos frescos de tomilho a gosto e 2 folhas de louro. Feito isso, despejar 400 gramas de molho de tomate em pedaços, uma pequena porção de vinho tinto seco, misturar bem, incorporando todos os sabores. Logo após, 500 gramas de feijão branco levemente cozido, pois depois irá ao forno. Além disso, 3 xícaras de caldo de legumes, se necessário, ajustar os temperos. Dar aquela boa mexida, tampar e levar ao forno em 190 graus Celsius por 2 horas. Lembrando que a panela deve ser apropriada para altas temperaturas. Após pronto, retirar do forno, assim como também os ramos de tomilho, as folhas de louro e a pimenta da Jamaica. E está pronto para ser servido com uma bela de uma baguete. Um cassoulet encorpado, cheio de sabor e perfeito para aquecer os dias mais frios. Partindo para a segunda receita, sopa de carne húngara. Em uma frigideira com um fio de óleo já aquecida, colocar por primeiro 250 gramas de carne bovina em cubos e selar. Após selada, reservar. Depois repetir o mesmo processo com mais 250 gramas de carne. Fazendo em etapas, vai desenvolver ainda mais sabor. Em seguida, temperar a gosto com sal e pimenta do reino. Uma vez selada, reservar. Na mesma panela, refogar 3 cebolas médias cortadas em cubos até ficarem macias e levemente douradas. Logo acrescentar 2 pimentões vermelhos em cubos junto com as cebolas. Manter refogando por mais uns minutos. Na sequência, juntar 2 dentes de alho já amassados, dar uma refogada para liberar todo aquele aroma. Para dar uma equilibrada nos sabores, uma colher de chá de açúcar. Além do mais, complementar com 3 colheres de sopa de extrato de tomate. E bora lá, misturar bem. Para a próxima etapa, vamos juntar 2 colheres de sopa cheias de páprica doce, que não podem faltar para essa receita. Depois, mexer novamente para pegar aquele sabor. Hora de adicionar 1 litro e 200 ml de caldo de carne. A carne anteriormente selada e 2 folhas de louro. Feito isso, tampar e cozinhar a carne até ficar quase macia. Após um tempo, colocar 4 batatas cortadas em cubos, 2 cenouras médias a grandes em rodelas. Agora, temperar tudo a gosto com manjerona e suco de limão. Se necessário, ajustar o sal e a pimenta do reino. Em seguida, manter no fogo até que todos os ingredientes fiquem macios. Antes de servir, remover as folhas de louro. E aqui está a sopa húngara reconfortante, sabor marcante da páprica e um caldo bem encorpado. Para a terceira receita, vamos de minestrone italiano. Em uma panela grande com fio de óleo, refogar uma cebola picada. Depois, acrescentar 4 dentes de alho amassados e
dar uma leve refogada. Além do mais, adicionar 2 cenouras e uma abobrinha, ambas em cubos. Para dar aquele sabor, acrescentar tomilho, folhas de louro e salsinha. Só mexer tudo muito bem. Depois entrar com caldo de legumes o suficiente para cobrir. Logo 500 gramas de tomates em pedaços e mais 500 gramas de molho de tomate. Finalizar temperando com sal, pimenta do reino, orégano e manjerona. Agora basta mexer e manter no fogo tampado até que os legumes fiquem em ponta al dente. Para o próximo passo, juntar 400 gramas de feijão jalo vermelho e 400 gramas de feijão branco, ambos já cozidos. Assim como também de 1 a 2 xícaras de macarrão do tipo caracol. Depois cozinhar conforme as instruções da embalagem. Quando estiver quase pronta, entrar com um talo de alho poró em rodelas e 150 gramas de espinafre fresco, grosseiramente picado. Se necessário, ajustar os temperos, assim como eu fiz, mexer bem e deixar uns minutinhos no fogo. Antes de servir, retirar as folhas de louro e os ramos de tomilho. E aqui está pronta a sopa italiana minestrone, cheia de legumes e sabor. Para complementar ainda mais essa sopa, queijo ralado na hora, folhas frescas de manjericão e torradas na manteiga com ervas, deixando tudo ainda mais saboroso. Indo para a quarta e última receita, sopa oriental, lamen de frango. Começando por primeiro, com o caldo. Em uma panela, despejar 8 xícaras de caldo de frango, 3 dentes de alho e gengibre fresco a gosto picados, cebolinha fresca cortada grosseiramente, 1/4 de xícara de vinho de arroz doce e molho de soja a gosto. Se preferirem dar aquele toque picante, um pouquinho de pimenta. Agora, hora de levar para o fogo. Assim que pegar a fervura, reduzir o fogo de médio a baixo e manter por 15 a 20 minutos cozinhando. Fazendo dessa forma, vai pegar mais sabor. Não esquecendo de cozinhar 4 ovos como acompanhamento. Enquanto isso, vamos para o frango. Vocês vão precisar de 400 a 500 gramas de peito de frango e vamos temperar com pimenta do reino de ambos os lados. Para dar aquele toque especial ao frango, vamos colocar no recipiente um pouco de molho de soja, 3 colheres de sopa de açúcar mascavo claro, 2 colheres de chá de gengibre picado e 2 dentes de alho picados. Finalizar com mais um pouco de molho de soja até ficar nesse ponto, ou seja, encorpado. Agora vamos para a frigideira fritar os filés de peito de frango. Quando estiver quase pronto, acrescentar sobre cada filé um tanto da mistura de molho de soja. Depois, só espalhar bem. Deixar no fogo por mais alguns minutos, tempo para o frango terminar de cozinhar e o molho ficar consistente, caramelizado, brilhante e envolvido ao frango. Com tudo pronto, reservar. De volta ao caldo, já está finalizado. Agora, só retirar os sólidos. Em seguida, para complementar esse caldo, vamos de cerca de 200 gramas de cogumelos frescos e manter em fogo médio de 2 a 3 minutos. Logo depois, entrar com 2 maços de folhas verdes e um pouco de óleo de gergelim e deixar por mais 3 minutos no fogo. Para a próxima etapa, vamos cozinhar aproximadamente 350 gramas de macarrão instantâneo e seguir as instruções de cada embalagem. Na sequência, vamos voltar para o frango e cortar em fatias. Com tudo pronto, vamos montar primeiro com o macarrão instantâneo, logo em seguida com o caldo. Não esquecendo dos cogumelos, das folhas verdes, das fatias de frango, que já foram envolvidas ao molho, e dos ovos cozidos.
Por fim, finalizar com um gergelim escuro, cebolinha picada por cima e, para aqueles que querem um toque mais picante, um tanto de pimenta. E olhem só que belezura! Uma sopa oriental fácil, saborosa e prática. E assim encerro essa compilação especial de inverno com pratos quentes. Muito obrigada por assistir, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Go.